Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência e à rubrica Breve Introdução a. Sou a Isabela Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Leonor Santa Bárbara sobre o epicurismo. Leonor Santa Bárbara é investigadora integrada do Cham Centro de Humanidades e professora associada da nova FCSH, especialista em estudos clássicos. Este é o episódio especial, gravado durante a segunda edição do Dia da Investigação e Inovação da nova FCSH, na sala de esgrima do Colégio Almada Negreiros, uma sala linda, onde nós estamos em outubro de 2024. Bem-vinda, Leonor, e obrigada por aceitar o nosso convite. Desenvolvendo-se no século III a.C., o que distingue a corrente epicurista das correntes anteriores? Obrigada pelo convite e dou-lhe os meus cumprimentos por este seu projeto que é muito interessante. Respondendo agora então à sua pergunta, aquilo que distingue a corrente epicurista das correntes anteriores está relacionado também com o ambiente que se vive. Se nós pensarmos que o epicurismo surge em pleno período helenístico, percebemos que as correntes anteriores, como, para não recuar até aos pré-socráticos, mas pelo menos pensando nas correntes platónica e aristotélica, são correntes que se desenvolvem, ou foram correntes que se desenvolveram em Atenas, na altura em que Atenas vivia numa chamada democracia. Eu digo chamada porque realmente para eles era uma democracia. O próprio Péricles diz isso, é um dos grandes elogios que ele faz à cidade, o regime como modelo que é para as outras cidades. Obviamente que para a nossa mentalidade atual, muita gente ficava de fora, não é? Muita gente ficava de fora, porque no fundo o que contava aqui eram os cidadãos. Mas precisamente por isso essas correntes centram-se, e nós vemos isso na República de Platão, centram-se no homem enquanto cidadão e na cidade ideal. E quando nós olhamos para a República, como disse, vemos que a preocupação é com a boa organização da polis. É verdade que a polis é o conjunto dos cidadãos, mas no fundo eles estão ali tendo uma utilidade para qualquer coisa. No período helenístico, depois, apesar do desmembramento relativamente ao império construído por Alexandre, o que nós vamos ter são monarquias em que os reis são oriundos, e essa formação marca-os, da Macedónia. E, portanto, são regimes centralizados. E se são regimes centralizados, aquela grande participação, ou suposta grande participação do cidadão na vida ativa da cidade, na vida política, não se sentia, já não era fundamental, a pessoa procurava outras coisas. E, portanto, isso também se nota depois nas correntes filosóficas deste período, que se centram no indivíduo. Procuram responder no período helenístico, e, portanto, o epicurismo também, há uma grande questão que é em que é que consiste a felicidade, mas a felicidade do homem, ou melhor dizendo, a felicidade do ser humano enquanto indivíduo, independentemente de ser membro de uma ou outra cidade. E quais são as principais características da filosofia epicurista? Então, vai procurar definir o que é felicidade, baseando-se em vários aspectos. O primeiro é a ataraxia, ou seja, a total ausência de preocupação. Como Epicuro chega a dizer, os deuses são felizes e nós temos andado todos enganados quando pensamos que eles se preocupam connosco. Não, eles não se preocupam. Eles estão lá no mundo deles, e é isso, por não se preocuparem, que eles são felizes. E, portanto, depois, a partir daí, ele vai apresentar os vários elementos que vão contribuir para essa felicidade. E, portanto, como é que a pessoa pode viver isenta de preocupação, totalmente isenta, não se dedicando a atividades públicas, por exemplo, de certa forma isolando-se, tornando-se sábio, sim, mas afastando-se
afastando-se dos outros. Claro que precisa de se sentir segura. Para se sentir segura precisa, por exemplo, dos amigos. E, portanto, os amigos são alguém com quem se pode contar. Para quem se está, mas sobretudo com quem se pode contar. Há aqui uma noção utilitária de amigo também. Na justiça, ele apresenta nas máximas, numa das máximas, uma definição de justiça bastante interessante, que consiste em dizer: a justiça consiste em não prejudicar o outro, nem ser prejudicado. No fundo, ao ser-se prejudicado, a pessoa sofre, e portanto isso impede a felicidade. Ao prejudicar, fica sempre na dúvida se será ou não apanhada, se virá ou não a ser punida. E portanto isso também impede a felicidade. E portanto, e depois há outro fator que também contribui e que é o prazer. Claro que esta questão da felicidade também se calhar importa ter em conta, porque era importante para ele, que os gregos consideravam feliz aquela pessoa que tinha vivido com uma determinada estabilidade e portanto, sem grandes percalços. E, portanto, obviamente que se há sofrimento, isso impede a felicidade, logo já não se pode considerar que aquela pessoa tenha sido feliz ao longo da sua vida. Se o objetivo é responder à questão da felicidade, como dizia, porque a importância dada ao prazer, que tem sido associada a esta doutrina filosófica, particularmente na sua recepção em épocas posteriores? Ora, o prazer era importante para Epicuro, era importante na doutrina epicurista, juntamente com os outros fatores mencionados. Depois torna-se importante porque, através dos autores latinos, de poetas como Horácio, por exemplo, acaba por ser um dos aspectos que vai marcar o epicurismo. Mas eu acho que é bastante interessante porque é uma noção diferente de prazer. Epicuro define o prazer como a satisfação de um desejo. E depois aí afasta-se um pouco daquilo em que nós pensamos como desejos ou prazeres. Ele define 3 tipos de desejos: os naturais e necessários, os que são naturais mas não são necessários, e os que não são nem naturais nem necessários. E portanto os primeiros são o desejo o desejo do alimento e da bebida, mas para ele isso satisfaz-se com pouco, satisfaz-se com pão, com água, com coisas simples. Os naturais, mas não necessários, continuam neste âmbito da necessidade do alimento, da necessidade da bebida, mas não são necessários porque, como ele próprio diz, muitas vezes as pessoas optam por alimentos mais requintados. E, por vezes, esses alimentos mais requintados, mais trabalhados, acabam por causar problemas. E, portanto, impedem o prazer. Os não necessários e não naturais são os desejos das honrarias. Ora, eu acho que nós, quando pensamos no prazer, e no prazer, obviamente, como satisfação de um desejo, não fazemos tanto essa seleção. Há muito mais coisas que nos dão prazer para além daquilo que Epicuro defendia. E eu digo Epicuro porque eu, quando penso sempre na versão do epicurismo a partir dos textos que nos chegaram de Epicuro, visto que depois, com a tradição latina, com Lucrécio, por exemplo, já começamos a encontrar outros desenvolvimentos. E, portanto, já não é isso. E, portanto, já é a satisfação através das coisas simples, de satisfazer simples necessidades de uma forma muito natural, de uma forma muito simples, precisamente para evitar outras consequências. Okay. Muito obrigada, Leonor. Obrigada, Isabel. Obrigada também a quem está aqui presencialmente, a quem nos está a ouvir no modelo habitual.
Vamos fazer aqui os apelos que costumamos fazer, de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, provavelmente quem aqui está já segue, para classificar também com as estrelas que considerem merecidas, esperamos que sejam 5, e deixar comentários aqui ao nosso episódio, à nossa conversa. Desta vez falamos com Leonor Santa Bárbara, professora associada do Departamento de Estudos Portugueses da nova FCSH e investigadora integrada do CHAM Centro de Humanidades, centro de que é subdiretora. Leonor Santa Bárbara é especialista em estudos clássicos, literatura e cultura grega, Grécia helenística, matrizes clássicas na cultura portuguesa, recepção da antiguidade e representações de Eros na arte e na literatura. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá!